também nós teremos atividades normais às 14 horas, mas não à noite. E nos domingos, normal. Também vamos informar para aqueles que ainda não o conhecem devidamente. O Fábio é médico oncologista, coordenador do Centro de Alta Complexidade em Oncologia, que funciona junto ao Hospital de Caridade de Juí, e é expositor espírita. E hoje, como já anunciamos, ele vai falar sobre Jesus e a atualidade, justamente nesse prenúncio do Natal. Seja bem-vindo, Fábio, e nós te desejamos, então, uma boa palestra. Obrigado, Yara. Uma boa noite a todos. Por essas coincidências que não são coincidências, o último capítulo que eu li do livro antes da palestra foi esse. Então, porque essa época do Natal, ela nos reflete uma revisão, um balanço do que não foi o nosso ano. Nós começamos então no mês de dezembro a entrar num espírito que nos envolve, no qual nós chegamos ao final do ano e começamos a refletir sobre tudo que aconteceu conosco, quais foram as nossas atitudes, o que nós fizemos durante o nosso ano, o que nós fizemos na nossa vida. Então isso nos leva a pensar no Natal. O Natal é uma época de muito calor, onde nós acabamos nos deparando com um corre-corre desenfreado por compras, né? E todo esse consumismo acaba nos gerando muita aflição e muita angústia. A ansiedade acaba nos dominando e nós muitas vezes nos vemos aflitos, com muita pressa, com muita agitação, com muitas dificuldades, e acabamos deixando de lado o que realmente importa, que é o aniversário de Jesus. Por isso que usar os conhecimentos da doutrina espírita para nessa época fazer com que todos nós possamos refletir, fazer uma autoanálise de como nós estamos conduzindo a nossa vida é primordial nessa época. Entender por que nós estamos aqui, por que a nossa vida tem apresentado tantas dificuldades, qual é o sentido da nossa existência. E Jesus nos deixou todo um código de conduta moral e ética, no qual é tão fácil a gente seguir, é tão fácil nós consultarmos, né, o que ele deixou escrito nos evangelhos, através dos discípulos, para que a gente possa refletir sobre a nossa vida. Se todos os dias nós analisássemos os fatos que acontecem conosco, nos deparássemos sempre com qual o melhor caminho a prosseguir, seguir o caminho do bem acaba sendo o único caminho que nos leva à paz, o único caminho que nos leva à tranquilidade de espírito, o único caminho que nos dá a certeza de que realmente a nossa vida faz sentido. Porque durante toda a nossa existência, nós corremos atrás das posses, dos bens materiais, em adquirir coisas. No início da vida nós somos idealistas, nós às vezes não temos nada e acabamos querendo acumular riquezas. Quando nós acumulamos riquezas e achamos que nós as possuímos, no fundo nós nos damos conta de que nós acabamos escravizados por elas, porque daí vem o nosso medo de perdê-las, o nosso medo de não saber bem utilizá-las, a nossa dificuldade de como administrá-las e a nossa necessidade, às vezes sem muita explicação, de querer acumular cada vez mais. Então aí vem o nosso vazio existencial, porque a riqueza e a posse das coisas também é um desafio tão grande quanto a pobreza. Porque se por um lado nós estamos na miséria e na dificuldade e não temos nada, por outro lado, possuir as coisas e não administrá-las da maneira correta, possuir a riqueza e não fazer com que essa riqueza possa gerar o bem-estar dos nossos semelhantes, acaba se tornando uma atitude egoísta e nos levando ao sofrimento e à aflição.
A Yara comentava no capítulo do livro sobre as duas possibilidades da gente poder conduzir a nossa vida. E eu conversava com um amigo na semana passada que me contava quão diferente era o Natal da família dele e o Natal da família da esposa dele, né, que ele tinha também conhecido. E por um lado, uma família assim, que comemorava bastante, todo mundo se dava presente e era aquela exaltação, e o Natal era uma farra. Por outro lado, uma família extremamente religiosa, onde o Natal era movido à culpa, onde no final do ano era aquela culpa de nós já termos nascido então pecadores, e da gente carregar essa culpa nos nossos ombros e saber que nós, né, somos seres endividados, mas que essa culpa não nos deixa conduzirmos a nossa vida da maneira mais adequada, procurando o quê? Procurando o nosso aprimoramento. E esse é o ensinamento que Jesus nos traz aqui e que nos modifica. Se Jesus modificou a história, fazendo com que existisse então no nosso calendário, né, a era antes de Cristo e depois de Cristo, quando nós nos deparamos com os ensinamentos de Cristo, Ele modifica a nossa vida também, porque Ele transforma o homem e faz com que a gente passe por todo um processo de transformação. Porque aí, a partir daí, nós começamos a nos questionar o que nós estamos fazendo na nossa existência. Qual é o caminho que nós estamos trilhando? O que nós estamos fazendo em benefício do próximo? Ensinamentos básicos, então, como o amor ao próximo, né? A fazer ao próximo aquilo que gostariam que fizessem a nós mesmos. E como nós nos deparamos com as nossas atitudes frente às dificuldades do dia a dia, aos problemas do dia a dia? Será que nós temos a capacidade de praticar a verdadeira caridade? Jesus colocava a caridade de uma forma bem objetiva e bem simples. A caridade nada mais é do que o trabalho no bem pelo amor ao próximo, né? O amor fraternal, em forma de auxílio, afinal, nós nascemos para servir. A indulgência com a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas. Então, será que nós somos tolerantes e nós perdoamos as imperfeições do nosso próximo? No trânsito, no supermercado, quando alguém passa com o carrinho em cima do nosso pé? Ou será que vem instintivamente a fera, o animal adormecido, que pensa em revide imediatamente? Será que nós temos a capacidade de, dentro do espírito cristão e natalino, nessa época, perdoar as pessoas que nos fizeram mal e que nos prejudicaram? Ou será que nós ainda somos movidos a sentimentos que ainda são primitivos, como a vingança, o ódio, a necessidade de revide? Então vocês vejam que os ensinamentos estão aí, mas será que nós estamos conseguindo colocá-los em prática? E quem quiser entender Jesus tem que ir um pouco mais adiante. Não só nessa época a gente deve despertar para a necessidade da caridade e sermos sim indulgentes e termos piedade daqueles que sofrem, mas Jesus também nos ensina o amor aos nossos inimigos. Será que nós temos a capacidade de realmente entender Jesus no seu íntimo, através da possibilidade de nós orarmos e pedirmos amparo para quem nos faz mal, para quem nos prejudica, para as pessoas que transformam esse mundo num mundo tão difícil? Rezar e pedir auxílio não para as pessoas que sofrem violência, para as pessoas que são agredidas, para as pessoas que muitas vezes passam por todos os tipos de dificuldade, que vivem na miséria e na ignorância, mas rezar e pedir auxílio para os que geram toda essa dor e esse sofrimento, para as pessoas que vivem com o coração amargurado, que estão cegas pelo ódio, né, e pela necessidade de vingança, e que acabam então atormentando toda
a terra e fazendo com que outras pessoas acabem também vivendo em sofrimento? Então, até que ponto vai a nossa capacidade de compreensão, de caridade? Até que ponto vai a nossa capacidade de perdão? Jesus nos dizia que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Eu nunca me esqueço, porque, 70 vezes 7, né? Você deve perdoar, então, 490 vezes, né? 500 vezes, isso dá para perdoar. Não, 70 vezes 7 vezes cada ofensa que nos fizeram. Será que a gente tem a capacidade de compreender o que é isso? Será que nós temos a capacidade de compreender que toda a nossa busca desenfreada pela posse, e vou pegar mais uma vez o gancho aqui das coisas materiais pelo Natal, será que nós precisamos correr tanto atrás de coisas materiais, quando nós sabemos que quando a nossa existência aqui termina, essas coisas apenas ficam para trás? O que nós levamos são as nossas conquistas íntimas, através daquilo que nós praticamos no nosso dia a dia, em tarefas simples, com a gentileza, com a possibilidade de sermos caridosos, não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral, estendendo a mão para alguém que precise, sendo um ombro amigo para aqueles que sofrem, observando que dentro das nossas possibilidades, por mais humilde, por mais simples que seja a nossa tarefa, nós temos sim condição de auxiliar e de melhorar a vida dos nossos irmãos que caminham conosco. Porque quem de nós pode ousar dizer que é feliz nesse planeta, sabendo que existem ao nosso lado pessoas na mais completa miséria e ignorância, que vivem aprisionadas, que vivem acorrentadas ainda em instintos primitivos, praticando o mal? Num planeta que passa por tantas necessidades, por tantos sofrimentos, por tantas injustiças, por tantas vezes necessidades básicas de pessoas que não têm o que comer. Então, nós temos que também buscar em Jesus o exemplo a ser seguido da conduta das nossas vidas. Se toda vez que nós tivéssemos que tomar uma decisão importante, se toda vez que nós tivéssemos que tomar uma atitude de repercussão ou atitude simples, nós pensássemos o que Jesus faria, como Jesus se portaria frente a essa situação. Ilustra isso bem uma história de Jesus que nos foi contada por Chico Xavier através do irmão X. Contava então que em determinada ocasião Jesus estava em Jerusalém pregando, quando se aproximou dele então uma prostituta que veio então ao seu encontro, e ela colocava: Jesus, você é uma pessoa tão bonita, você é uma pessoa tão iluminada, eu te convido que você possa visitar a minha casa. Visite a minha casa, que você vai ter de tudo. Você é um homem que atrai todo mundo, então eu estou te convidando para que você vá até a minha casa, porque você é uma pessoa importante para mim. Jesus olhou bem para ela e disse: não, hoje eu não posso, hoje não. Ela insistiu: mas eu vou lavarei os teus pés numa bandeja de prata, te servirei tudo que eu tenho de bom e de melhor. Eu sou uma mulher de posses, eu sou uma mulher que pode se dar o luxo de escolher quem eu quero que esteja comigo, e hoje eu estou te convidando, venha comigo. E aí Jesus mais uma vez disse: não, hoje não. E aí então ela virou as costas e saiu. E Jesus continuou então nas suas tarefas. 2 anos se passaram, até que então Jesus estava em nova atividade, quando uma idosa se aproximou de Jesus, conversou com ele, falou algo baixinho no seu ouvido. Jesus então largou as suas tarefas e perguntou: aonde? Ela disse: não, dentro de uma caverna, que está próxima aqui. Jesus foi até lá
penetrou essa caverna escura, penetrou na escuridão. Quando deitada no chão havia uma mulher coberta de chagas e pústulas. Chegando perto da mulher, a mulher falou, não reconhecendo: o que queres aqui? Eu não tenho mais nada para oferecer. Eu já perdi minha beleza, eu já perdi minha juventude, né? Eu já perdi minhas posses materiais, né? O que queres de mim? Aí Jesus se aproximou: eu vim porque você me chamou, eu vim porque você me convidou. Ela limpou os olhos, né? Quando enxergou que era Jesus, e disse: Jesus, mas agora é tarde, agora eu não tenho mais nada para te oferecer. Agora eu estou apenas com um corpo doente e cansado. Eu perdi tudo que eu tinha. Todas as pessoas se afastaram de mim. E Jesus se ajoelhou, pegou essa mulher no colo, saiu da caverna. Quando chegou do lado de fora: você um dia pediu que eu te procurasse. Eu te disse que eu te procuraria na hora certa. Então agora, essa é a hora certa. Entregue para mim, não o seu corpo, né? Entregue para mim o teu espírito. E nesse exato momento, essa mulher desencarnou, né? E prosseguiu sua viagem com uma vida imortal. Todos nós temos um pouco, e nos identificamos um pouco com essa história. Todos nós esquecemos a nossa vida espiritual nas atribulações e nas perturbações do nosso dia a dia e acabamos focando apenas na coisa material, na busca incessante pelas paixões, pelos prazeres que a vida pode nos trazer. É justo que a gente possa ter uma mesa farta? É justo que a gente possa comemorar com a família? Claro que sim. Agora, nós também temos que pensar que nós precisamos cuidar muito com o desperdício, com os exageros que muitas vezes fazem parte dessa época, né? Com toda essa contaminação e perturbação pelo desejo da posse material, quando nós nos deparamos com o Natal e esquecemos que a principal figura, que é o aniversariante, que tem que ser lembrada e comemorada. Que Jesus veio ao encontro dos homens para que nós pudéssemos então entender o verdadeiro significado da nossa existência, o verdadeiro significado da nossa vida, o rumo que a nossa vida precisa para que a gente possa, enfim, tentar se libertar de todas essas amarras do passado, da qual nós continuamos ainda muito presos. Será que eu preciso realmente sofrer tanto pelas coisas materiais? Será que eu preciso me aborrecer tanto com as coisas do dia a dia? Será que eu preciso me contaminar tanto com essa perturbação? Porque daqui a pouco a gente se vê contaminado por esse espírito e a gente está aí, né? Envolvido nesse corre-corre do dia a dia, tentando comprar coisas, a gente não sabe muito bem nem para quê, nem para quem, né? Então, buscar o nosso autoconhecimento. O que nós estamos fazendo aqui na nossa vida? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Será que nós estamos vivendo de uma maneira racional, refletindo em cada passo da nossa existência? Ou será que a gente vai naquele efeito manada e acaba vivendo no piloto automático, deixando, né, que as outras pessoas nos levem também? Semana passada eu tive uma experiência que foi bastante simbólica para mim. Nos últimos tempos, o hospital tem passado por dificuldades financeiras, por atraso de repasse, e óbvio que toda a instituição se contamina com esse clima. Então, às vezes, a gente se depara mais com os problemas administrativos e acaba tendo muito pouco tempo para cuidar de quem realmente precisa, que são as pessoas doentes que vêm ao nosso encontro e pedir o nosso auxílio. Então, envolvido em tarefas administrativas, em tarefas burocráticas, a gente acaba também entrando nessa sintonia, nessa perturbação. Até que, há algumas semanas, eu perdi uma paciente muito especial, muito querida. E essa paciente
sempre tinha um relacionamento muito próximo, né, para mim. Então toda vez que eu viajava, eu voltava, eu ligava para ela para saber se ela estava bem. E ela sempre me recebia e me chamava de meu doutor. Então a primeira coisa que ela me dizia: meu doutor, que bom que você me ligou. Ou ela me mandava uma mensagem de Natal e me dizia: meu doutor, Feliz Natal, né, que você possa ficar bem. Então, quando ela desencarnou, é óbvio que a gente sente, é óbvio que a gente fica chateado. E eu não tinha conseguido conversar com a família dela depois disso. Até que então, na semana passada, a família foi até o meu consultório, marcou um horário e foi lá para conversar comigo. E eu, dentro dessa correria toda, sentei, conversei com o esposo, e até que a filha me disse: Fábio, nós viemos aqui hoje para te agradecer pelo que você sempre fez, né, por ela, mas eu estava em dúvida se eu escrevia ou se eu telefonava, até que eu não havia conseguido sonhar com ela desde a morte dela. Quando ela me veio no sonho, e a primeira coisa que ela me disse no sonho, ela disse: procurem o meu doutor. Procurem o meu doutor porque ele não está bem, mas procurem ele e diga que eu estou bem. E ela veio até o consultório me contar isso. Para mim, que acredito que a vida continua, para mim que acredito que o espírito é imortal, não deixa de ser um pouco Jesus participando da minha vida e podendo me mostrar qual é o verdadeiro foco. O que realmente é importante dentro da nossa existência. E aí é fácil falar, né? É fácil fazer palestras, dizer: não se aflija, não fique ansioso, não sofra, né? Você não deve se perturbar, mas a gente se contamina por esse meio também, porque nós somos humanos, nós erramos, nós falhamos, né? Eu venho fazer palestra aqui no Natal sobre Jesus, porque na escala da casa eles botam os mais endividados, né, para falar sobre os temas, né, mais pertinentes de cada mês. Mas, gente, todos nós estamos aqui porque precisamos servir, porque precisamos trabalhar pelo bem, porque precisamos despertar para a nossa necessidade de fazer o bem, porque sem isso a nossa vida perde o sentido, porque sem isso nós vamos estar escravizados sim pelas posses materiais, e nós vamos ter que aprender a duras penas que isso tudo não nos leva a lugar algum, que a única saída e a única solução está na caridade. A caridade é a nossa verdadeira salvação. Nós precisamos aprender a amar, nós precisamos aprender a servir, nós precisamos aprender a nos proteger de todo o mal e toda a perturbação que existe, porque isso faz toda a diferença dentro da nossa existência. Isso dá sentido para a nossa vida. Quando nós praticamos a caridade, quando nós auxiliamos alguém em dificuldade, quando nós estendemos a mão para um amigo que sofre, qual é o sentimento que vem após isso? Não é um sentimento de dever cumprido, de paz, de tranquilidade na nossa consciência? Se nós acharmos que as pessoas estão aí fazendo mal e que vão ficar impunes, é porque nós achamos que a justiça é só desse mundo, e na verdadeira justiça não é desse mundo. Um dia, todos nós, cedo ou tarde, vamos ter que prestar contas com a nossa consciência. Então, por que não aproveitar já todos os ensinamentos de Jesus, todos os ensinamentos que Ele nos deixou, para poder começar a praticar o bem já? Jesus nos deixou a estrada pronta, só que essa estrada, ela se encontra abandonada, ela se encontra empoeirada. Vez ou outra, algumas pessoas se atrevem a caminhar por esse caminho e descobrem que é um caminho difícil, porque nesse caminho nós vamos ser zombados, nós vamos ser desprezados, nós vamos ser ameaçados, nós vamos ser desafiados, mas nós vamos entender também que esse é o único e real caminho que nós temos para a nossa evolução, que a vida não termina aqui,
que essa é apenas uma escola na qual nós recebemos um corpo físico e que nós vamos ter que prestar contas logo de tudo que nós fizemos aqui. Então, por que não começar logo? Por que não começar já? Por que não transformar a nossa existência em vários natais? Mas o verdadeiro Natal, o Natal que nos aponte para a necessidade de seguir o caminho de Jesus, de seguir o caminho do bem, de seguir a nossa necessidade de podermos evoluir moralmente. Todos os dias nós nos deparamos com desafios e com situações que nos testam. Nos testam se nós já estamos prontos, nos testam se nós já temos a capacidade de poder praticar verdadeiro amor em forma de caridade, através de gentileza, através de educação, através do perdão, através da indulgência. Puxa vida, alguém pegou e bateu no nosso carro. É algo corriqueiro. Qual é a nossa reação? Alguém pegou e pisou no nosso pé. Qual é a nossa reação? Então, muito nós precisamos evoluir para que nós possamos chegar a um estágio que nós almejamos. Mas vejam que Deus não criou a vida para que nós vivêssemos num paraíso de contemplação ou para que nós fôssemos castigados eternamente no inferno. A vida não termina aqui. O justo está em nós recebermos a oportunidade de fazer melhor, de nós recebermos a oportunidade de poder reparar os nossos erros, de nós podermos receber a oportunidade de despertar, porque cedo ou tarde todos nós iremos despertar para a necessidade do caminho do bem. Quando nós podemos despertar antes, quando nós temos a capacidade de poder finalmente trilhar esse caminho, é porque nós já evoluímos e nós certamente estaremos contribuindo para a evolução do nosso planeta. Quem olha lá fora e vê um mundo tão perturbado, não compreende. Mas se nós entendermos que o nosso planeta passa por um período de transformação, passa por um período onde as dificuldades vão melhorar, onde estão encarnando na Terra espíritos que estão recebendo talvez uma oportunidade derradeira para despertar. Vejam que esse é o momento que nós temos que assumir as nossas posições, que nós não podemos mais ser negligentes com essa situação. Muitas pessoas falam: mas eu nunca fiz mal a alguém. Tudo bem, isso é louvável, mas você fez o bem? Ou você está sentado contemplando e esperando que a caridade caia do céu? Já foi dito uma vez, todo mundo espera: não, eu vou praticar a caridade, vou ter um lar de idosos, onde eu vou cuidar de 100 idosos, vou cuidar de 100 crianças abandonadas. Mas nós temos que começar com uma. Nós temos que começar com a primeira pessoa, com o primeiro gesto de boa ação, o primeiro gesto de amor. Então, muito nós temos que evoluir, e esse é o período e essa é a época do ano onde nós podemos despertar para isso. Que a gente possa então utilizar o Natal para fazermos a nossa reforma íntima, para planejarmos a vida que virá e que vai continuar de uma maneira mais adequada, mais tranquila, nos desfazendo de todas as amarras, de todas essas aflições que nós acabamos gerando para nós mesmos, através das nossas ambições desmedidas, através da nossa necessidade, às vezes, de conquistar coisas que a gente nem sabe para quê. Focando naquilo que realmente é principal, que é a vontade e o desejo que nós temos de servir. Nós nascemos para servir. E que bom que nós estamos em condição já de podermos trabalhar pelo bem. Que bom que nós não precisamos mais passar por expiações dolorosas, expiações onde a gente vai ter que resgatar e despertar pelo sofrimento, porque o mundo já tem sofrimento que chega. Então é chegada a nossa hora de despertar. Para encerrar então a nossa conversa de hoje,
Eu acho que nada mais adequado, também fazendo a reflexão do que foi o nosso ano, do que agradecer. Agradecer por tudo que nós temos, agradecer por todas as possibilidades, agradecer por essa existência, pela possibilidade de nós estarmos aqui hoje, prontos, com o conhecimento ao nosso lado, sabendo exatamente aquilo que é importante. Porque depois que nós adquirimos o conhecimento, não existe mais desculpa de que eu não sabia, ou eu não fiz porque eu não sabia que eu deveria ter feito. O conhecimento nos dá responsabilidade, mas é uma responsabilidade boa, porque faz com que a gente possa, enfim, começar a caminhar nessa nossa jornada. Então, para finalizar, já que esse foi um ano que nós especialmente tivemos a visita do Divaldo em Ijuí, que foi algo muito especial para nós espíritas, eu gostaria de finalizar então com o poema da gratidão. Eu acho que simboliza bem assim o final do ano e todos os sofrimentos que nós passamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira, que corre fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro, eu a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos longos, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora e melancólica do boiadeiro, a dor que geme e chora no coração do mundo inteiro. Pela alegria de ouvir, pelos surdos, eu quero pedir, porque sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ama, pela voz que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, de caridade, de solidariedade, mãos de adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem à velhice, à dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não podem se movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão.
Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar seja uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gramado de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe, do amor de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a simples companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor. Possa encher os nossos corações de alegria, de esperança, de renovação, de vida, de paz, de amor, de trabalho no bem. Isso é o melhor antídoto e o melhor remédio contra a depressão, contra qualquer dor que possa nos atingir. No momento que nós estamos no bem, sabemos que Jesus está conosco. E amigos, Jesus conta conosco para modificar esse mundo que anda tão necessitado. Uma boa noite, tá? E agora passamos a perguntas. Sempre se alguém tiver alguma pergunta, aproveitar a noite. Você é pago, tá? Ela é paga para fazer a pergunta se ninguém quer. Se ninguém faz a pergunta, ela faz a validade. Dentro desse tema, Jesus e a qualidade, levando em consideração o livro, né, também, é uma pergunta pessoal, né? Vou perguntar para ti o que você acha que é a nossa maior dificuldade ainda hoje, né, na qualidade, para seguir aquele roteiro que Jesus nos deixou através do seu evangelho. Acho que a dificuldade é que nós temos de nos mantermos focados no verdadeiro caminho. Acho que o foco naquilo que realmente é importante. Porque o exemplo é o que acontece hoje à noite. Nós saímos daqui leves, felizes, com o coração em paz. Mas ali na esquina, do lado de fora, já tem alguém, né, passando por dificuldade, alguém sofrendo, existe alguém ansioso, alguém aflito. Em casa as pessoas estão angustiadas, a gente liga a TV e recebe toda uma carga negativa. Então, como se manter no bem? E é por isso a nossa necessidade de estarmos em constante aprendizado. Por isso que nós colocamos, através da doutrina espírita, que essa vida é uma escola. Porque nós estamos sempre precisando aprender cada dia mais, estudar e manter o foco. Porque com essa disciplina nós conseguimos então saber qual é o verdadeiro caminho. Então, talvez a maior dificuldade seja manter o foco naquilo que realmente é importante, que é a prática do bem, que é a caridade, que é aquilo que no nosso íntimo todo mundo sabe, mas que tem muita dificuldade de fazer, ao mesmo tempo que nós temos dificuldade de cuidar do nosso corpo físico, com dietas, com exercícios, né, com boa alimentação, com hábitos saudáveis, nós temos a dificuldade de equilibrar o nosso espírito através do que é fundamental, que é a prática do bem. Então, esse ponto de equilíbrio é o maior desafio, mas volto a dizer, essa existência é um aprendizado, é uma escola. Então, nós estamos aqui para aprender. E que bom que nós temos oportunidade todos os dias, é por isso que Deus fez os dias e as noites, porque depois de dias ruins a gente pode recomeçar. Depois de perdas, nós podemos reconstruir a nossa existência.
Então isso faz todo sentido e isso nos conforta, porque a gente entende que não existe o fim, existe um recomeço e a possibilidade de nós repararmos tudo que a gente possa ter feito de prejudicial ao outro. Doutor, nascemos para servir, né? Na nossa profissão, na minha profissão, a gente nasce para servir. E se você não tem esse sentimento de servir, o senhor sabe que não chega a lugar nenhum. E uma coisa que tu fala, que nós tem que falar várias vezes, depois de tu conhecer a verdade, fica difícil de tu virar as costas para esse tipo de coisa. Eu vou só contar um fato que aconteceu semana, na quinta-feira, antes de eu sair de viagem, na peregrinação do estado aí, eu precisava, estava arrumando aquelas coisas, aí vou ali nos Rafa e pegar uma comida para a gente comer. Tenho 3 filhos, você sabe? Quando eu estou chegando em casa, tinha 4 crianças vasculhando meu bicho, o meu e o da vizinha. Era meio-dia, eu estava atrasado. Eu tinha que estar em Santiago às 4 horas da tarde. Eu estava com muita pressa. Eu entrei em casa, larguei a comida e disse para o Fábio assim, ó, dá comida para as crianças que eu vou sair de novo. Como é que eu ia comer ali? Eu fui lá e peguei uma comida certa para nós, peguei um bife para cada um pouquinho de algo, sabe? Mas como é que tu vai sentar numa mesa sabendo que tem lá 5, 6, 7, 8 anos ali, na frente da tua casa? Aí eu saí, dei uma ré no carro e perguntei, vocês já almoçaram? Não, tio. Vocês tomaram café? Não, tio. A gente saiu de casa cedo para ficar na hora. Aí o senhor imagina o que eu fiz. Voltei lá no Zafra. Fiz uma vendinha para cada um, uma arroz, feijão, mato. E é impossível, Fábio, a gente virar as costas para essas coisas. Né? Tu sabe da minha luta, tu sabe de toda, né, parte da minha história, mas depois que tu conhece esse tipo de coisa, isso não é querer ser melhor que ninguém, não é querer ser, né, mas é um fato, né? É como tu disse, eu adoraria ter uma ONG que alimentasse 100 crianças. Faz 10 anos que eu penso isso. Faz 10 anos que eu penso. Chegou um tempo que eu disse, não, pai, um pouquinho, vamos colocar em prática. Né? Eu não sei quem eram aquelas crianças, eu não sei de onde elas saíram. Né? Elas sentaram lá na frente de casa e comeram. Eu comprei 4 garfos plásticos aí, porque eu não podia deixar a louça em casa, que a gente só ia voltar hoje. Eu comprei 4 garfinhos e eles sentaram e comeram. E às vezes é um aprendizado, porque certamente todos nós acabamos despertando cedo ou tarde para essa necessidade. E é por isso também que a gente tem que ter muito cuidado em julgar os outros, porque certamente nós, no passado muito remoto, próximo, a gente também não dava bola nenhuma para nada, passava por cima das outras pessoas, não se importava e não se sensibilizava com absolutamente nada. E tem muitas pessoas que ainda têm o coração enrijecido e que não se comovem com situações como essa. Mas cabe a nós podermos então estar trabalhando isso e pelo nosso exemplo. Né? Eu acho que esse é o exemplo que acaba ensinando. A gente vê tanta coisa hoje, principalmente na rede social. Eu não tenho nada contra, mas as pessoas se mobilizam nessa época, elas compram brinquedos, elas, né? Mas eu sempre digo, a verdadeira caridade ela é feita o ano inteiro. Né? A verdadeira caridade é aquela luta diária para o bem-estar do próximo, que está próximo. Não precisa sair pela cidade para catar. Ele vem pertinho. Né? E o quanto isso te... tomara que um dia a gente precise sair por aí para catar alguém que esteja em dificuldade. Hoje em dia, infelizmente, ela está. Hoje em dia ela está muito próxima. Se tu olhar, é tudo que tu sempre fala, se tu olhar para o teu lado, né? Da tua esquerda para a tua direita. Né? Nós conversávamos sobre isso lá naquela outra palestra lá. Legal, todos nós temos o nosso momento de poder ser chamado, né, para o nosso despertar.
certamente muitas pessoas não acreditam em nada e acham que essa vida possa ser apenas, né, essa existência. Então, por isso que a gente tem que entender que cada um tem o seu momento, cada um vai acabar despertando de uma maneira ou de outra para essa necessidade íntima que nós temos. O importante é que a gente siga convicto naquilo que a gente acredite e principalmente que possa trabalhar isso dentro dos nossos lares, trabalhando as crianças que vão ser a geração futura e que vão assumir esse país e que vão ter que nos ajudar a modificar tudo isso que está de errado aí. Então, começa pelo nosso exemplo. Fábio, tem 3 órgãos ali para serem doados. Perfeito. Alguém que tenha passado por uma perda recente e queira, esteja precisando de um livro para o seu conforto? Aqui. Possa lhe auxiliar a compreensão melhor de tudo que acontece na nossa vida. Tá? Alguém que está de aniversário por esses dias, você pode me buscar. Esse é um presente da casa exatamente para as pessoas que precisam. Obrigado. Alguém esteja vindo aqui pela primeira vez? Sentou na frente, viu? Corajosa. Eu perdi minha mãe também dia 30 de novembro, no dia do meu aniversário. Foi o dia mais triste e mais feliz. Feliz porque eu sabia que ela estava bem e triste porque eu sabia que eu não ia mais no físico dela. Mas faz parte, né? Mas eu creio na vida após a morte também. Obrigado. Então, vou ficar assim. Vamos demorar mais, senão eu vou dar o livro da Yara também. Obrigado mais uma vez. Agora vamos para o encerramento da nossa noite. Está tão agradável, né? Depois de uma noite de chuva, né? Que ajuda a aliviar em todas as nossas aflições. Obrigado. Então, agradecemos ao Dr. Fábio por essas reflexões tão valiosas que foram ditas hoje, sobre a caridade, sobre o amor. E relembrar que realmente a caridade não é só para a época de Natal. A caridade necessita ser vivida diariamente, que ela faça parte da nossa vida, em todos os momentos. Sempre vamos encontrar necessitados. Inclusive nós também somos, principalmente de tolerância, nos também, né? E outras coisinhas mais. Mas assim como somos necessitados, existem outros irmãos também em situações bem mais difíceis do que a nossa. E possamos auxiliar uns aos outros em todos os momentos. Então eu convido a vocês a me acompanharem na prece de encerramento. Convido a vocês a fecharem os olhos, a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, que são nossos companheiros diários em todos os momentos. Jamais Deus nos deixa sozinhos. Muitas vezes nos lamentamos, pensamos que somos abandonados por Ele, mas em nenhum momento Ele se afasta de nós. Estamos sempre amparados. Então vamos agradecer a Deus por este amparo, agradecer a Deus por este ano que está se findando, mas também vamos aproveitar e refletir
O que fizemos nesses 365 dias? Aproveitamos bem estas 365 oportunidades? Como? Vamos refletir o que fizemos, o que pretendemos fazer, de que maneira realizamos, de que maneiras vivemos. Agradecer a Deus por todos os momentos, por esta encarnação que estamos tendo, pelas dificuldades que passamos, pelas dores, pois sem elas não caminharíamos para frente. Se a nossa vida fosse só alegrias, não aprenderíamos a vencer, a caminhar em frente, seguir. Que Deus, nosso Pai, envolva cada um de nós com muita paz, muita harmonia. Também vamos mentalizar o nosso lar, esse que nos acolhe diariamente, os nossos familiares, esses nossos companheiros de jornada, que nos acompanham também diariamente, enfrentando as dificuldades ao nosso lado. Vamos agradecer por tudo que Ele nos dá. Que a Tua paz, nosso Mestre Jesus, nos acompanhe ao sairmos daqui e que possa permanecer junto a cada um de nós em nossa caminhada. Que assim seja.